Então, tá aí. E o que Betchov e o seu companheiro fizeram? Eles resolveram, então, a equação de Euler-Sommerfeld, encontraram os altos-valores e estabeleceram um diagrama de estabilidade. E é esse o diagrama. O que é o diagrama? O diagrama tem aqui um eixo que é o número de onda adimensional. L é o comprimento característico, é o nosso delta. Aqui está o número de Reynolds, baseado em L, número de Reynolds. Nesse eixo aqui, nós vamos encontrar esta variável, alfa CIL sobre o zero, que é a taxa de amplificação. Se vai dar uma taxa de crescimento. É quantos milímetros por segundo está crescendo as instabilidades. Essas linhas que aqui estão são as linhas de isovalores da taxa de amplificação. Observe que o diagrama ele é obtido resolvendo aquela equação N vezes, impondo uma dada taxa de amplificação, quer dizer, a taxa de amplificação vai ser resultado. Você impõe um dado valor de Reynolds, por exemplo, fixei Reynolds igual a 10. Vou fixar o número de onda igual a 0,2. Cheguei a uma dada taxa de amplificação. Fixo o Reynolds e vou variando o alfa L. Vou obtendo as diferentes taxas de amplificação. Tem um campo, e aí procuro os isovalores. E eles obtiveram essas curvas. Bom, em particular, tem aqui uma curva interessante, que é esta. Essa é a curva de taxa de amplificação nula. Ou seja, é a linha neutra. Abaixo dela, nós encontramos as linhas com taxa de amplificação positiva. 0,05, 0,1, 0,135, 0,14, 0,157. Então, está crescendo. E observa que é a mesma linha. Então, abaixo nós vamos encontrar os valores lá de cima, porque é um isovalor. Bom, pessoal, então esse é o diagrama de estabilidade. E ele foi obtido encontrando os altos-valores da equação de Rayleigh para uma determinada condição de operação. Fixei o número de Reynolds, fixei o alfa, que é o número de onda, e eu tenho o perfil de base. Resolvi a equação de Rayleigh. Encontrei os altos-valores. Eu determino qual é a taxa de amplificação. Obtive, então, o diagrama. Observação ainda, acima da linha neutra, observa a taxa negativa. Significa o seguinte: se você fixa Reynolds igual a 10 e pega um alfa igual a 0,608, o que eles obtiveram? Taxa de amplificação negativa. Ou seja, para Reynolds igual a 10, se você fixa este alfa, essa perturbação vai ser amortecida. Então, isso é um sistema cuja instabilidade é condicional. Vai depender do tipo de perturbação que você injeta. Então, vai ser condicionalmente estável. Bom, pessoal, como é que a gente pode utilizar? Qual é a utilidade desse diagrama para a gente entender coisas sobre a transição à turbulência? A gente entende o seguinte, um ponto importantíssimo. Se você fixa um dado número de Reynolds, e se você injeta
um ruído com todos estes comprimentos de onda, isso a gente pode fazer, não é? Lá no próprio túnel de vento, você não vai ter uma perturbação com um único comprimento de onda. Você vai ter um trem de perturbações. Um conjunto de amplitude, de números de onda. Então, se você perturba o seu escoamento com uma banda de perturbações, uma banda de comprimentos de onda, o que está dizendo aqui? Olha, que tem essa faixa que vai ser amplificada. Esta faixa daqui para cima será amortecida. E aqui nós já constatamos, pessoal, com a análise de estabilidade linear, que essa banda que vai ser amplificada, nós vamos encontrar para esse número de Reynolds, nós vamos encontrar aqui uma curva que tangencia esse isovalor de Reynolds. Observa que está crescendo, 0,05, 0,1, está crescendo. Então, esse aqui deu 0,0135, esse aqui 0,0138. Então, para esse range de 10, nós vamos encontrar um comprimento de onda que vai ser o mais amplificado. Ele vai se amplificar com uma taxa máxima. Uma taxa máxima. Isso significa que é a primeira instabilidade que vai aparecer. Tem este comprimento de onda. Uma camada de mistura, em desenvolvimento temporal, fixei o número de Reynolds, injetei um elenco de comprimentos de onda, em termos de perturbação. A teoria permite a gente concluir que uma banda vai ser amplificada com diferentes comprimentos de onda. Tem uma que é a mais aquela que aparece. Mas observem que toda essa banda de comprimento de onda está sendo amplificada simultaneamente. E aí entra o processo não linear. Porque todos esses comprimentos de onda vão ser amplificados simultaneamente. Mas tem um deles que será o mais amplificado. E terá aqui um lambda máximo. Lambda máximo quer dizer o comprimento de onda mais amplificado. O inverso de lambda máximo é o C máximo. Para range igual a 10, vai dar algo aqui, ó, em torno de 0,1, 0,2, 0,3, 0,32. Vai ser o comprimento de onda mais amplificado. Mas não pensar que este é o único que vai ser amplificado. Olha o diagrama dizendo aqui, olha, que a gente está obtendo com o diagrama. Toda essa banda vai ser amplificada simultaneamente. No mesmo instante que esta aqui apareceu, os demais números de onda estão sendo também amplificados. Então, aqui, se a gente olhar com uma lupa, nós já vamos ver coisas assim, ó. É um lambda com uma taxa de amplificação menor. E esse trem de ondas aqui, olha, isso aqui já está subindo, isso já está descendo, isso está subindo e isso está descendo. Está aí outro comprimento de onda. Observa que isso agora vai ser o dobro, olha. Tá? Vai ser o dobro. Isso está acontecendo simultaneamente. Então, isso é que caracteriza o processo não linear de transição.
E as interações não lineares entre esses diversos comprimentos de onda, essas interações não lineares, naturalmente, não podem ser preditas com teoria de estabilidade linear. O nome já diz. Nós linearizamos as equações. Os efeitos não lineares não podem ser modelados com equações lineares. Então, para obter toda a riqueza, né, de interações não lineares, nós vamos ter que resolver as equações não lineares primitivas. Equação da continuidade, as equações de Navier-Stokes. Aí, nós vamos obter essa evolução de todos os números de onda simultaneamente. Então, pessoal, aquela ideia de que, primeiro, eu vou ter uma instabilidade que vai agora alimentar outras menores, que vão alimentar outras ainda menores. Então, essa ideia linear, ela já vai ser abolida com o uso do diagrama obtido com teoria de estabilidade linear. Porque o que a gente está olhando aqui, olha, todos esses comprimentos de onda vão aparecer simultaneamente. Mas por que esse ficou visível antes? Este ficou visível antes de todos. Porque ele está sendo amplificado com uma taxa máxima. Está sendo amplificado com uma taxa máxima. E os demais estão sendo amplificados? Sim, com taxas menores. Por isso que não aparecem no mesmo tempo. Não aparecem a olho, né, para visualização. Mas, do ponto de vista matemático, elas já estão crescendo. E já estão interagindo não linearmente. Ok, pessoal? Então, esse é um dos primeiros motivos da figura que aparece na capa do livro. Aquela figura, ela está sendo colocada em contrapartida com essa figura de Richardson, que transmite uma ideia de linearidade. O que nós procuramos colocar naquela figura é exatamente a ideia de não linearidade e da coexistência destas instabilidades. Elas não são lineares, tá? Elas coexistem, olha aqui, olha. Elas coexistem no tempo e no espaço. E aí acontecem as interações não lineares físicas. Ok? Vocês entenderam? Então, pessoal, eu proponho como exercício para vocês resolvam uma camada de mistura temporal, simulem, pegam um software aí que vocês já têm bastante familiaridade, especifiquem um campo de velocidade inflexional e, com base no campo de velocidade especificado, vocês vão determinar qual é o delta inicial lá do seu escoamento. Aí você avalia qual é o número de Reynolds. Qual é o número de Reynolds? Vocês veem no diagrama e encontrem qual é a taxa de amplificação máxima e qual é o alfa máximo. Ali eu coloquei lambda e aqui ele colocou alfa, tá? O inverso do lambda é o alfa. Então, com o diagrama, vocês retiram qual é o comprimento de onda mais amplificado. Se você fizer a simulação, isso a gente demonstra lá no livro, como exemplo, nós vamos encontrar, com uma boa plataforma de modelagem computacional, nós vamos encontrar de forma muito próxima que o comprimento de onda mais amplificado que aparece na simulação computacional corresponde ao previsto pela teoria de estabilidade linear. E observe que esse valor máximo depende do Reynolds. Para Reynolds igual a quase 10, é esse valor. Depois, este valor. Depois, este valor. Você pode traçar aqui um polinômio. Ajustar um polinômio unindo os valores máximos. Você pode deduzir lá uma equação para
alfa máximo, função do Reynolds L, ou do Reynolds delta. Então, pode ajustar um polinômio. Entrou com o Reynolds, retiro qual é o alfa máximo. Ao invés de fazer a leitura aqui no diagrama, mas pode fazer também a leitura no diagrama. Pessoal, vocês entenderam isso aí? No capítulo está mais detalhado, está com uma teoria bem mais aprofundada, no capítulo 3 do livro. Tudo bem? Alguma pergunta? Eu não entendi, professor. É interessante. Ok. Bom, pessoal, se a gente repete o procedimento, só que agora para escoamentos viscosos, isso foi o trabalho desenvolvido lá por Tomien e Listing, para uma camada limite, então a gente vai obter um diagrama como esse. Está lá o alfa, o número de Reynolds e as curvas. Aqui está a curva correspondente a D igual a 0, a curva neutra. Então, dentro dessa região, aqui nós temos a região instável, com taxa positiva, e aqui nós vamos ter B negativo. Toda essa região aqui é estável. Se eu fixo, por exemplo, Reynolds igual a 500, eu vou obter essa banda de comprimentos de onda, essa banda, cujos comprimentos de onda serão amplificados. Esses comprimentos de onda e estes serão amortecidos. Então, aqui está a faixa de comprimentos de onda que vão iniciar o processo de transição em uma camada limite. Esse diagrama já foi obtido não mais com a equação de Rayleigh, mas com a equação de Orson-Lefeld, que inclui os efeitos viscosos. Ok? Bom, então isso é a camada limite de Blasius, tá? O cenário de transição de uma camada limite pode ser resumido da seguinte forma. Formação das ondas TS, ondas de Tomien-Listing. Natureza física está ligada a efeitos viscosos. E, nesse caso, são voltados para o processo de amplificação. Observa aqui um paradoxo. Efeitos viscosos que servem para amplificar as perturbações. Na verdade, os efeitos viscosos junto à parede vão proporcionar a existência de fortes gradientes de velocidade. Ou seja, fortes gradientes. Então, uma partícula que está aqui está em repouso. Está em repouso. Uma partícula que está aqui já está com alta velocidade. Se você injeta uma perturbação, o que acontece? Essa partícula pode sofrer uma redução de velocidade e migrar para cá. Aí começa a aparecer movimentos recirculatórios. Então, observa que isso é devido aos efeitos viscosos. Sem os efeitos viscosos, não teria esse gradiente aqui, olha. Tá? Então, as perturbações estão sendo amplificadas devido indiretamente aos efeitos viscosos. E, apesar disso aqui ser fluido que gira nesse sentido e que se transporta, isto é uma instabilidade que foi identificada através da análise de estabilidade linear feita por Tomien e Listing. E eles fizeram a análise de estabilidade linear para a camada limite usando um trem de ondas. Ondas complexas que nós colocamos lá no início. Essas ondas vão ser amplificadas, eles disseram. Tá? Depois eles foram procurar no experimento e identificaram a transição. No experimento, eles não identificaram exatamente ondas, mas espaguetes, né? Isso aqui, se for desenhado aqui, olha, vocês vão encontrar espaguetes de vorticidade que depois vão se tornar instáveis também nessa direção. E aí desencadeia o processo de transição. Então, está aqui o segundo
o segundo passo para a transição, que já é não linear, que não é predicível com teoria de estabilidade linear. Surgimento de estabilidades transversais. Aqui, ó. Estabilidades transversais. Surgimento de estabilidade do tipo grampo de cabelo. Ó, um grampo de cabelo. Formação dos chamados spots turbulentos. Então, forma aqui regiões muito ativas e intermitentes. São chamados spots turbulentos. E a evolução para turbulência tridimensional. Então, a partir dos spots, aí começa a já ter aqui a região de escoamento tridimensional plenamente turbulento. Então, esse é um resumo do cenário de transição em camada limite. Teoria de estabilidade linear, só no primeiro item. A partir daqui, só a solução do modelo completo. As equações completas, primitivas. Aí está uma imagem, pessoal, isso é uma visualização usando fumaça. Se nós olharmos aí uma placa, nós estamos olhando a placa nesse sentido, ó, de baixo para cima. Então, aqui estão os espaguetes iniciais. Ó. Aqui os espaguetes. Aqui as primeiras instabilidades transversais. Ó. Essas são as primeiras. Essa distância aqui entre elas, ó, é o lambda máximo. Observe que não quer dizer comprimento de onda máximo. O máximo aí significa taxa de amplificação. Esses são os primeiros que aparecem. Ó. Depois é que aparecem esses aqui. Ó. Observe que esse lambda é maior do que esse. Mas o máximo é ele. Porque se refere à amplificação. Então está aqui. Instabilidade transversal já é outro comprimento de onda. Instabilidade do tipo delta. Grampo de cabelo. Tá? Então, nós vamos identificar aí alguns tipos de instabilidades. Está aqui uma ferradura. Ó. Ferradura. E depois já aparecem, então, as tridimensionalidades e a fumaça não permite mais visualizar o que realmente existe. Bom, então está lá, olha, as fases. Ondas de Tomiensch-Listings, oscilações transversais, indução não linear dos processos de bombeamento vertical, soerguimento. Nós vamos ver isso mais em detalhe no capítulo de transição. Os spots turbulentos e a turbulência tridimensional. Essa é a evolução da transição em camada limite. A gente está dando uma pincelada já no capítulo aqui de análise de estabilidade linear. Ok, pessoal? Então, esse é um capítulo que a gente deu só uma pincelada e vocês vão ver muito mais detalhes lá no capítulo do livro, que, aliás, foi escrito por 2 colegas, né, que contribuíram para a redação do capítulo. O professor Márcio Mendonça, lá do CTA, e o professor Leandro Franco, lá da USP de São Carlos. Eles escreveram esse capítulo com a minha participação. Bom, pessoal, então, por hoje é isso que a gente queria apresentar para vocês, um resumo da teoria de estabilidade linear. Aqui nós apresentamos a aplicação para 2 escoamentos. Camada de mistura temporal e camada limite. Mas, lembra, se eu conheço o perfil de base do meu escoamento, eu posso analisar o processo de pode ser uma mistura espacial, tá? Pode ser um jato temporal, jato espacial, não importa qual é o escoamento. Se eu tenho o perfil de base, eu posso analisar a evolução das perturbações injetadas e obter um diagrama de estabilidade.